Como foi que Rick Grimes sobreviveu tanto tempo em coma no apocalipse sem ninguém tá cuidando dele? Como que o corpo dele não desidratou? Como que ele não morreu ali antes de acordar do coma? Qual que é a explicação pra esse fenômeno estranho aí da primeira temporada de The Walking Dead? Essa é uma grande pergunta que tem muitos anos e que sim, existe uma resposta pra isso que pouca gente sabe e eu vou contar aqui nesse vídeo. Se você quer saber, presta atenção aqui que é bem interessante pra quem é fã da série. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, mas agora pra responder uma pergunta de vários anos, uma pergunta que direto aparece, que muita gente repete, sobre como o Rick sobreviveu na primeira temporada da série todo esse tempo em coma. Pois é, mas claro que antes de começar isso aqui, eu quero falar que já é na próxima semana a nossa primeiríssima aula gratuita, dia 10 de maio, né, que eu vou estar ensinando quem tem interesse mesmo, só quem tem vontade de aprender como fazer uma renda extra com o YouTube sem precisar aparecer, o método correto, um caminho pra você seguir e ter seu primeiro resultado. Se você tem interesse, é só colar no primeiro link que tá embaixo na descrição, preencher seus dados e acessar nosso grupo exclusivo de WhatsApp lá. Mas vamos começar voltando aí nessa primeira temporada de The Walking Dead, primeiro episódio, porque há anos as pessoas perguntam sobre isso, né? Sobre como o Rick passou tanto tempo em coma no hospital no início de The Walking Dead e ainda assim acordou lá, vivo, tá todo quebrado, destruído, o corpo bem fraco mesmo, mas ainda assim estava vivo. E o primeiro ponto pra explicar isso, eu quero começar com o tempo. Quanto tempo o Rick ficou em coma em The Walking Dead? Pois é, a resposta disso já veio há anos atrás pelos próprios criadores em entrevista. O próprio Robert Kirkman, né, que é o cara dos quadrinhos e tudo mais, que criou a obra original, já ficou confirmado que é um período ali entre 4 a 5 semanas. Período ali pouco mais de um mês e alguns dias, né, que assim, é estranho demais você processar um negócio desse, que o cara ficou vivo lá, ninguém cuidando dele. Já vi vários comentários assim, ah lá, The Walking Dead é um furo, já começa com um furo assim, ó, não tem como, é isso. Mas não, tivemos pessoas, não só uma pessoa, pessoas que cuidaram do Rick, administraram ele nesse período. Eu quero começar, é claro, pelo Shane. Esse aqui a maioria sabe, a maioria lembra, primeiro episódio aparece ele lá, tem uns momentos, né, do Rick no hospital, ele abre no olho e vendo o Shane lá levando o vasinho de plantas. A gente sabe que o Shane visitou ele em alguns períodos, né, períodos assim que ainda a situação não tava tão louca no mundo, tava começando, mas ele visitou o Rick até não dar mais. O próprio Shane já revelou, né, que a maca que ficou na porta lá de onde o Rick tava, do quarto dele, foi ele que colocou pra poder barrar ali e tudo mais. Claramente tudo isso foram nos primeiros dias, só explica uma parte de como o Rick tá vivo, mas e o resto? Todo outro período até o Rick acordar já seria suficiente pra ele morrer. E aí que a gente vem com o ponto especial desse vídeo. Se a gente volta nesse episódio, quando o Rick acorda do coma e vê as flores lá, né, que já estão bem velhas, que faz muito tempo que o Shane deixou, você vê que ele tem um soro na veia, ele tem algo que tá alimentando o corpo dele, só que quando ele tenta levantar e cai, você vê que já não tava alimentando mais, você vê aqui que o soro tá vazio, ó. Já tem algum tempinho ali que não tá alimentando o corpo dele mais, até por isso, quando o Rick levanta, ele tá todo fraco. Só que assim, você vai concordar comigo que pra ele ter levantado, pra ele ter pelo menos acordado, né, desse coma, deve estar há pouco tempo esse soro vazio. Tem que ter tido uma pessoa nesse meio termo que encheu isso aí e administrou ele enquanto tava em coma. E disso eu quero ir pros web episodes de The Walking Dead, os episódios curtinhos que soltaram há anos atrás, que a galera cobra demais de eu falar deles. Nesse vídeo eu vou falar de um especial que explica muito disso. Quero falar do The Oath, né, que tem 3 episódios curtinhos e tudo mais, que contam a história de um casal, Paul e Carina, ali bem no exato momento que o apocalipse começou, no período em que o Rick estava em coma. Inclusive o Paul, ele é interpretado pelo Wyatt Russell, que é o cara que tá na Marvel, ele fez a série Falcão e Soldado Invernal e tal, mas a história começa com os dois, né, escapando de um acampamento que eles viviam, que foi atacado por zumbis e tudo mais. Começa com eles correndo ali, o Paul motivando a mulher, né, aí, vamos seguir. Inclusive, essa é a série também que mostra a história do Tucson, né, aquele carro, aquela SUV que o Rick e o pessoal usou nas primeiras temporadas de The Walking Dead até a prisão. Pois é, eles encontram o dono morto, são eles os primeiros a pegar esse carro. Mas o ponto mesmo da história é que no ataque ao acampamento, o Paul ficou ferido. Ele diz pra Carina que não foi um ferimento de zumbi, e disso eles partem com um carro pra procurar um serviço médico, procurar algum lugar que possa atender ele, um hospital, pra salvar. Eles encontram um ali, só que tá totalmente tomado por zumbis, sem chance alguma de ter algum resultado, até que eles chegam em um local específico, que é justamente o Harrison Memorial Hospital, o mesmo hospital onde o Rick estava internado em coma. Que assim, de cara, né, parece que tá abandonado e tal, eles vão tentar arrumar esses suprimentos, mas ali eles conhecem a doutora que ainda vive naquele local, que ainda vive há
ajudando as pessoas naquele local. A doutora Gale, que revelou que ficou pra trás depois que o exército partiu. Ela ficou pra trás pra manter os zumbis longe daquele hospital, né, proteger as pessoas que estavam ali e ajudar os que chegavam, como por exemplo o próprio Paul, que ela cuida dele muito bem e tudo mais, até que ela percebe o problema. Ela percebe que aparentemente o Paul, ele vai morrer e vai se transformar. Que aí tem uma conversa, né, bem triste e tudo mais dela com a Carina, dizendo que vai ter que sacrificar ele, que ele vai ter que morrer, que ela vai ter que dar o destino pra ele, pra evitar os demais problemas. E a Carina se despede dele, fica muito triste, é bem devastador. E justamente disso, a doutora pega ele na maca e envia ele pra cafeteria. Sim, que é o refeitório do hospital. Justamente o mesmo local que a gente vê o Rick vendo lá, só que quando o Rick vê, tá escrito aqui, não abra mortos dentro. É justamente o local onde a doutora guarda as pessoas, guarda os zumbis, empurra a maca lá pra dentro, nem entra, local completamente escuro e fecha. Vai vendo que a gente vai chegar no ponto de como o Rick sobrevive. Eu acho que muitos já estão entendendo, mas vamos lá explicar. Na sequência da história, né, a gente vê que o Paul sobreviveu. Ele não tava morto igual eles achavam, tava morrendo, sei lá. Ele acorda ali, cai da maca com vários zumbis em volta dele, dentro desse refeitório, e luta contra eles. Ele luta na loucura, até que ele consegue sair. Só que enquanto ele tá lutando, enquanto ele tá tentando sair, a doutora Gale tá executando um pedido da própria Carina. Prefere morrer do que ficar sozinha. Então ela vai colocar uma injeção ali pra acabar terminando a vida dela. E justamente acontece o baque, a questão muito triste, pesada e tal, que é o Paul consegue chegar até a Carina, ela dá um sorriso pra ele, só que ali já tinha sido injetada a substância na veia dela pra ela poder morrer, e ela morre. Ela morre bem na frente dele, extremamente trágico, muito triste, e justamente ele fica extremamente revoltado com a doutora. Ele aponta a arma pra ela, a gente tem um momento muito decisivo, e ela explica que não foi culpa dela, ela explica que foi a mulher que pediu e tudo mais, e logo já corta para um momento em que temos o próprio Paul, que ele é a pessoa que pinta na porta, não abra mortos dentro, e segue com sua estratégia de viver com a Carina, mesmo ela como zumbi. Ele pega, tira os dentes dela e deixa o hospital com ela como zumbi. E sim, a série, esses web episodes não deixam claro que ele matou a doutora, não mostra ele atirando, nem tem um barulho, nem nada, dando a ideia de que sim, ele deixou ela viva, os zumbis presos lá no hospital, ela ali fazendo o trabalho dela e foi embora. Lembrando que é o mesmo hospital onde o Rick estava em coma, onde ele acorda do coma lá. Existe um ponto nessa série, né, nesses web episodes, que as pessoas falam, né, que o cenário tem algumas diferenças, não é tão parecido assim, mas é porque mostra com filtros de imagem diferentes, outros pontos. Teve algumas coisas que eles não conseguiram reproduzir na hora de gravar aqueles web episodes que não ficaram tão iguais, mas é confirmado que aquele hospital lá, aquela história acontece nesse mesmo hospital aqui do Rick. Tudo aquilo acontece nesse ambiente enquanto ele tava num dos quartos ali em coma. Daí, muita gente já vai conseguir ligar os pontos e entender qual que é a explicação. Dá pra entender que após a saída do Shane nos primeiros dias, quem foi responsável por cuidar dele foi a própria doutora Gale. Comprovadamente estava no hospital sozinha cuidando. Ela provavelmente que administrou os medicamentos, o soro e tudo mais pra manter o corpo do Rick vivo ali mesmo em coma, o máximo que deu, até que algo acontecesse com ela alguns dias antes do Rick acordar pra ela ter que deixar o hospital. E assim, mesmo que algumas pessoas aí acreditem que o Paul lá tenha matado a doutora, mesmo sem ter mostrado a cena dele atirando, mesmo sem ter tido barulho do tiro, pelo menos, mesmo que você acredite que ela morreu aqui, aquilo lá comprovadamente acontece no período em que o Rick tava em coma. Pode ter acontecido dias antes dele acordar do coma. Ele matou ela já tinha colocado a última bolsa ali de soro pra ele e assim, o Rick ficou só um períodozinho bem curto, pouquíssimos dias, ou às vezes até horas, depende de como isso aconteceu, sem estar com o corpo bem alimentado. E tipo, tudo isso justifica o fato dele não ter acordado 100%, ele não acordou super bem lá em The Walking Dead. Ele acorda cambaleando, ele não consegue ficar em pé a primeira vez, ele toma água da torneira, depois ele sai, todo mancando, ele anda igual um zumbi mesmo, muito desidratado, muito destruído, tanto que no ponto que o Morgan encontra ele desmaia, né, porque ele já não tá aguentando mais, o corpo dele já não aguenta mais. Claramente essa é a explicação do porquê o Rick conseguiu sobreviver todo esse período em coma. Meu querido, tá aí a explicação, coloca nos comentários se você gostaria, né, que trouxessem algum episódio lá de More Tales of the Walking Dead, episódios individuais, né, contando mais dessa história, contando mais de como essa doutora administrou o próprio Rick. Além do astronauta lá que eu falei recentemente que podiam fazer, é mais um ponto que seria totalmente incrível e enriquecedor pro universo. Eles fazerem um episódio de toda essa jornada dela lá, cuidando do Rick, defendendo o hospital, aí chega inimigo, ela defende mais, mostra que alguém quase conseguiu entrar lá no quarto do Rick, ela protegeu, até o momento que ela não conseguiu cuidar mais e saiu, ou mataram ela, ou alguma coisa assim, que a AMC nos ouça e faça um episódio assim também. Daí a gente vai ter coisas perfeitas pra ver nessa outra série, extremamente interessantes. Coloque aí nos comentários o que você acha, deixa esse like, se inscreva
inscreva no canal aí pra você não perder nada. E claro, eu quero dizer que a gente tá na última semana pra tentar classificar aí no prêmio iBest, né? A gente tem subido algumas posições, pra quem não sabe, é o principal prêmio aí pra influenciadores. Mesmo um mês sem ninguém votar no canal, sem a gente saber, né? Conseguimos subir umas boas colocações. Quem puder ir lá na categoria Cinema, TV e Streaming, deixar um voto a cada 24 horas só essa semana vai ajudar demais. E é isso aí, né? Logo eu tô de volta com muito mais conteúdo, atualizações, não perde. Um abraço, fui!